Bom, aleluia, glória a Deus. Bom dia, irmãos, tudo bem com vocês? Aleluia, o Senhor é bom. Obrigado, meninos e meninas. Foi que houve aqui com o reloginho. Falhou. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço. Aleluia, glória a Deus. Abram suas Bíblias, por favor. Estou me organizando aqui. Opa, deu certo aqui, ó. Deixa eu só organizar algo aqui, hermanos. Aproveitar que a internet apareceu aqui. Te agradeço, enquanto isso eu vou cantando. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço. Mas não está chegando, não está chegando. Deve ter internet, mas sem conexão. Deve ser isto. Ok, Lucas, capítulo 2. Lucas, capítulo 2, versículos 10. E talvez mais alguns. Amém? Amém? Glória a Deus. O Senhor é bom. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos pelo teu favor nessa manhã, nós te agradecemos por esse dia, Senhor, onde muitos estão pensando, Pai, têm suas mentes, seus corações voltados para ti, Senhor, em nome de Jesus. Mas isso não é algo novo para nós, Senhor, nós vivemos para o teu agrado, para o teu louvor, nós vivemos, Pai amado, para exaltá-lo, para bendizê-lo, nós vivemos para satisfazer a ti, Senhor. Nós te agradecemos pela oportunidade que temos nessa manhã de recebermos da sua palavra, em nome de Jesus, amém e amém. Lucas capítulo 2, versículo 10, diz: o anjo, porém, lhes disse: não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje vos nasceu, não necessariamente hoje, né? Mas o texto diz hoje, porque isso foi no dia que ele nasceu. Amém? Nós não sabemos o dia que Jesus nasceu, mas isso é o que menos importa, o dia. O que realmente importa é que ele nasceu. Amém, irmãos? É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isso vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens a quem ele quer bem. E ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros:
vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. Amém? Aleluia. E vindo, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. O versículo 18 diz que todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas estas palavras, meditando-as no coração. Voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Amém? Aleluia, glória a Deus. Bom, hoje é Natal. Quase que eu cantava uma música que não é evangélica. Então é Natal. Aleluia. A festa cristã. Todo Natal essa música toca, né? Jesus. Enfim, aqui no versículo 10, tem algumas coisas interessantes aqui nesse texto. No versículo 10, né? Que foi o primeiro que nós lemos, diz: o anjo, porém, lhes disse: não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. Para todo o povo. E nós vamos entender melhor essa expressão no decorrer aqui da mensagem. Outra coisa interessante é quando os anjos dizem, no versículo 12: isto vos servirá de sinal, encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E esses dias, estava ouvindo algumas mensagens, né? E bem curioso, um detalhe a respeito disso, que muitas vezes ao ler esse texto nós não captamos, nós não percebemos. Mas é que os pastores naquela época, eles tinham um trabalho árduo de pastorear o rebanho. Eles tinham alguns cuidados, né, para que não perdessem as ovelhas, para que, caso alguma ficasse ferida, ele pudesse cuidar dela, enfim, alguns aspectos assim, para que não caíssem em precipícios, uma série de cuidados eles tinham. Então não era uma tarefa fácil, porque ovelha, né, como qualquer outro animal de rebanho, nem sempre estão todos juntos, sempre tem alguém, tem um que se desgarra, né? Mas o mais curioso é que uma das tarefas que os pastores tinham, e nós, na nossa cultura aqui ocidental e nos dias atuais, nós não temos noção disso, é que um dos cuidados que os pastores tinham era um cuidado especial com as ovelhas que estavam prenha, que estavam, né, para dar luz, uma nova ovelhinha. E quando essas ovelhas nasciam, eles tinham cuidado de verificar se elas eram perfeitas, porque as perfeitas e as primeiras que nasciam macho, perfeitas, eram separadas do rebanho. Lógico, deixavam ela crescer suficientemente, mas eles tinham um cuidado especial com aquelas ovelhas, porque elas seriam dedicadas ao sacrifício. E a gente, geralmente, ao ler esse texto, a gente não lembra disso. E uma outra coisa curiosa é que os sacerdotes, eles mandavam tecer tecidos, né? Não sei como é que... Aqui diz, envolto em faixas. Então, mandava tecer faixas que eram consagradas e elas eram enroladas nos cordeirinhos perfeitos, né? E elas eram levadas ao lugar do sacrifício. E esse é um sinal de que aquele menino, para os pastores, não era um menino qualquer. Era aquele que viria a ser o cordeiro que tiraria o pecado do mundo, porque ele seria encontrado, né, nessas faixas, que eram faixas produzidas com essa intenção, de guardar as ovelhas, porque ele nasceu num curral, lembra disso? De guardar as ovelhas perfeitas para serem levadas ao tabernáculo, né, aos sacerdotes, para o sacrifício. Amém, irmãos? E às vezes a gente lê esse texto e passa por cima de uma informação como essa e nem percebe os detalhes que estão ali por trás. E aí,
no versículo 13 ele diz: e subitamente apareceu um anjo, uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas, paz na terra entre os homens, a quem ele quer bem. E ausentando-se, deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente e acharam Maria, José e a criança deitada na manjedoura, tal como foi pré-anunciado pelos anjos, ou pelo anjo, e vendo, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Então, Maria e José já sabiam, o anjo do Senhor já tinha aparecido para eles, falando sobre esse menino, o nome que eles dariam a esse menino, mas agora, subitamente, chegam pastores para dizer: olha, nós estávamos no campo e um anjo nos apareceu, e ele nos falou a respeito desse menino. Ele disse que nós o encontraríamos exatamente como ele está aqui agora, envolto em faixas, em uma manjedoura. E apareceu uma milícia de anjos cantando e louvando a Deus, e dizendo, né, glória a Deus e paz na terra. Né? Enfim, imagina, irmãos, como isso foi impactante para José, para Maria. E aí a Bíblia diz, né? Todos ouviram, versículo 18, e se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas estas palavras, meditando-as no coração. Amém? Mas no versículo 10, voltando mais uma vez, o anjo disse aos pastores: não temais, eis que vos trago boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. Diga: para todo o povo. Aleluia. Amém? Eu estou apanhando aqui um pouquinho, porque como eu fiquei sem internet, eu não consegui transferir o que está no meu celular aqui para o tablet. Mas tudo bem. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14, nós encontramos um texto interessante. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14, diz assim: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus. E eu acho interessante esse texto, porque o apóstolo, ele expõe da seguinte forma, que as coisas do Espírito de Deus são loucura. Né? É interessante. Então não é algo natural, não é algo que racionalmente uma pessoa pode assimilar. Tem algo, deve existir algo da parte de Deus para que haja compreensão daquilo que diz respeito às coisas do Espírito. Amém? Então ele disse: o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Amém? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Bom, eu não vou me deter muito nessa questão, mas o fato é que nós sabemos que algumas pessoas têm, né, esse período do ano como o único período no ano em que elas pensam um pouco sobre Deus. Elas passam todo o ano e muitas vezes Deus está esquecido. Mas quando chega nesse período, por conta da mídia, né? Porque você liga uma televisão, liga um rádio, vai na internet, assiste um vídeo no YouTube, tudo vai falar lá sobre Natal. Mas não é nem porque as pessoas estão pensando em Deus, muito mais porque nessa data existe comércio, existe compra e venda, existe um mercado em operação. Mas, de qualquer forma, algumas pessoas são levadas a pensar a respeito de Deus, mas de uma forma muito superficial, nada profundo, nada que realmente
tire elas daquela condição natural para um entendimento mais profundo do que vem a ser a vontade de Deus e do que a palavra nos revela a respeito do Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo. Então, o homem natural não aceita as coisas do Espírito, embora que num período como esse, muitos se voltem, para, pelo menos assim, na sua mente, para pensar um pouco sobre Deus, para pensar um pouco sobre religião ou coisas dessa natureza. Está comigo? Mas graças a Deus, nós já passamos disso, nós tivemos os olhos do nosso coração iluminados para vermos, para compreendermos a vontade do Senhor. E agora eu quero que você vá comigo até Lucas, no capítulo 2, a partir do versículo 25, e agora nós vamos entender um pouco melhor porque que os anjos falaram aos pastores que aquilo que ele estava para anunciar a eles seria para a alegria ou para o benefício de todos os povos. Lucas, capítulo 2, versículo 25. Lucas, capítulo 2, versículo 25 diz: havia em Jerusalém um homem chamado Simeão. Lucas 2, 25. Homem este justo e piedoso que esperava a consolação de Israel. A consolação, o consolo, obviamente de Deus em favor de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Eu acho interessante essa expressão, ver o Cristo do Senhor. O Senhor aqui, a quem ele se refere, é Deus. E ele diz que esse homem, ele pelo Espírito entendeu que não morreria sem antes ver o Cristo, o ungido, o enviado de Deus para a salvação, para o consolo de Israel. Versículo 27, movido pelo Espírito, Simeão foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus, para fazerem com ele o que a lei ordenava, que era apresentar o menino no 8º dia, apresentar ao Senhor. Versículo 28 diz: Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra. A palavra que ele tinha recebido é que ele não morreria até que ele visse o Salvador, o Cristo do Senhor, a consolação de Israel. Então ele disse: agora já pode despedir o teu servo, segundo a tua palavra. Versículo 30, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos. A qual preparaste diante de todos os povos. Versículo 32, e aí, olha o que é que esse homem pelo Espírito vai falar a respeito de Jesus, o Cristo do Senhor, a consolação de Israel. Ele diz: luz para revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. Veja, irmãos, mesmo antes de Jesus crescer e ter consciência daquilo que era a vontade de Deus para a vida dele, esse homem pelo Espírito Santo já falou e ele profetizou que Jesus seria luz para os gentios, para todos os povos. Nenhum foi esquecido, nenhum foi deixado de lado. Amém? Aleluia. Luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. Uau! Amém? E glória para o teu povo de Israel. Lucas 2,10, nós lemos antes, ele diz: o anjo, porém, lhes disse: não temais, eis que vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. Mas aí não está falando só de Israel. Todo o povo está incluindo todas as pessoas, todas as gentes, todas as etnias, todos os povos, línguas, nações. Luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. Aleluia.
e para a glória do teu povo de Israel. Esse homem talvez nem soubesse exatamente o que ele estava dizendo, mas o que ele estava dizendo, se você presta atenção no que ele está dizendo, parece que ele está dizendo que Deus tem um povo que não está em Israel. Amém? Ele diz: luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. E estavam, versículo 33, o pai e a mãe do menino admirados do que dele se dizia. Simeão, versículo 34, os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para levantamento de muitos em Israel e para ser alvo de contradição. Também uma espada transpassará a sua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Amém? Então, é para a alegria de todos os povos, mas ao mesmo tempo, na mensagem, tem algo forte, né? Tem algo pesado. Ele vai falar até mesmo de espada. Esse menino está destinado tanto para a ruína, como para levantamento de muitos em Israel, para ser alvo de contradição. E mais tarde, quando você, lendo os evangelhos, vê Jesus já homem formado, com 30 anos, no exercício do seu ministério, ele confronta os religiosos, ele confronta os escribas, aqueles que conheciam melhor a palavra, pelo menos a letra, né? Ele confronta os homens, ele confronta os corações, ele choca a todos por conta do zelo, do cuidado para com o miserável, para com aquele que está esquecido à margem da sociedade. Jesus, ele é alvo de contradição para muitos. Curioso, né? Às vezes, como eu disse, nós passamos pelos textos bíblicos e nem nos atentamos para alguns detalhes. Mas, enfim, versículo 32, Simeão disse que esse menino, ele seria luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo, do povo de Deus, de Israel. Agora, diante do que nós já lemos aqui, eu gostaria de ler com vocês o texto de Isaías. Isaías, amém? Capítulo 42. Isaías 42, a partir do versículo 6. Isaías 42, a partir do versículo 6. E aí você encontra o Senhor falando. E ele diz: eu, o Senhor, te chamei em justiça, tomar-te-ei pela mão, e te guardarei, e te farei mediador da aliança com o povo, e luz para os gentios. O profeta Isaías já profetizou de que o Senhor tomaria o seu Cristo pela mão, está falando aqui da ressurreição, amém? E que ele seria o mediador da aliança com o povo, e aí ele está aqui falando, né, de uma forma específica com o povo de Israel, mas ele não exclui os gentios, e ele diz: e luz para os gentios. Versículo 7, para abrires os olhos aos cegos, para tirares da prisão o cativo e do cárcere os que jazem em trevas. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois não a darei a outrem, nem a minha honra às imagens de escultura. Versículo 9, eis que as primeiras predições já se cumpriram, e novas coisas eu vos anuncio, e antes que suceda, eu vô-las farei ouvir. Então veja, Simeão, ele recebe uma palavra do Senhor dizendo que ele não morreria sem antes ver a consolação de Israel. Deus estava já pré-anunciando a chegada do seu Cristo
Foi assim com Maria, quando o anjo apareceu para Maria para falar que ela conceberia e daria à luz um filho pelo poder do Espírito. Foi assim com José, quando o anjo aparece a José para explicar o que estava acontecendo com Maria e que ele deveria desposá-la, né, e protegê-la. Foi assim com Simeão, antes com os pastores, que foram até o local onde Jesus, o menino que viria a ser o Salvador de todos os homens, e contemplaram ele envolto às faixas que eram feitas e confeccionadas para envolver os cordeirinhos perfeitos que seriam para sacrifício. Deus estava pré-anunciando. Versículo 9: eis que as primeiras predições já se cumpriram, e novas coisas eu vos anuncio, e antes que sucedam, eu vô-las farei ouvir. Aleluia, amém. Efésios capítulo 2, a partir do versículo 11. Efésios capítulo 2, a partir do versículo 11. O apóstolo Paulo falando, né, à igreja de Éfeso. Olha o que é que ele diz aqui. Efésios 2:11. Portanto, lembrai-vos de que outrora, vós gentios, na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas, naquele tempo estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós, que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, Ele é a nossa consolação, Ele é a nossa salvação, aleluia, Ele é o nosso Salvador, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos, dos gentios e de Israel, fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estavam longe, e paz também aos que estavam perto. Aleluia! Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Aleluia! O homem natural não entende as coisas do Espírito, porque lhe parecem loucura, porque lhes são loucura, para ele é loucura. Amém, irmãos? Mas nós fomos alcançados pela revelação. Aquele mesmo Espírito que esteve sobre Simeão e falou que ele não morreria sem antes ver a consolação de Israel, a salvação dos povos, esse mesmo Espírito já veio sobre você, já veio sobre mim e nos revelou a Cristo, aleluia, e mudou a nossa sorte, mudou a nossa vida. Amém, irmãos? Aleluia. Eu me lembro agora do Evangelho de João, né? Eu vou abrir aqui rapidinho. No capítulo 1, quando, deixa eu ver aqui qual é o versículo, falando sobre Jesus, na verdade aqui está falando de João e Jesus, né? Aí diz assim, no versículo 8, ele não era luz, está falando de João, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina a todo homem. Aleluia! Você deve ser grato a Deus, porque essa luz, ela veio sobre você, ela te iluminou, ela te deu entendimento, ela te deu conhecimento, ela te fez perceber coisas que para o homem natural, e você estava nessa condição, é loucura, não é fácil de compreensão, mas o Senhor foi contigo, o Senhor veio sobre ti, aleluia, amém? Mesmo você ainda estando em trevas, né, estando na ignorância, o Senhor, Ele veio ao teu encontro, Ele veio ao teu coração, Ele te iluminou, Ele revelou na face de Cristo, amém? Aleluia, glória a Deus, a salvação que há no Senhor, amém? Glória a Deus, aleluia.
Então, Efésios capítulo 2, Efésios capítulo 2, a partir do versículo 6, está falando sobre a ressurreição de Jesus, mas também está falando sobre nós. E ele diz assim: e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros, nesse tempo presente, o qual vivemos agora, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Aleluia. Se Deus não tivesse vindo ao nosso encontro, pelo seu Espírito, obviamente, para nos revelar essas coisas que para muitos é mistério, eu diria, é loucura, o que seria de nós? Nós estaríamos ainda na perdição, mas nós fomos iluminados. A luz que ilumina os homens nos iluminou, nos atraiu, nos conquistou. Amém, irmãos? Nos deu compreensão, nos deu revelação, nos deu entendimento. E hoje nós somos novas criaturas. Somos filhos e filhas de Deus. Aleluia. Amém? Nós fomos alcançados pela consolação, pelo Cristo do Senhor. Aleluia. Fomos salvos. Estamos no mundo, mas não somos deste mundo. Estamos no mundo que perece, eu diria, nós de alguma forma perecemos também por conta do corpo físico, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Aleluia. Amém, irmãos? Então em Lucas 2:32, nós lemos, ele diz que Jesus é luz para a revelação aos gentios. João diz que ele é a luz que ilumina todos os homens. Os anjos falaram aos pastores dizendo, que eles encontrariam o menino, que este seria para a alegria de todos os povos. Aleluia. Amém. Então, irmãos, nós devemos realmente nos alegrar. Pode ser que por conta da fé e de seguirmos a Cristo como seus discípulos, tenhamos alguns percalços, perseguições, dificuldades, mas no nosso coração deve existir a verdadeira alegria, porque a luz que ilumina todos os homens nos iluminou. A salvação de Deus chegou sobre nós. Amém? Aleluia. Nós somos tirados da condição de ignorância. Nós somos chamados para perto do Senhor, para a comunhão com Ele. Nós recebemos do seu Espírito, nós recebemos da sua natureza. Nós fomos feitos filhos de Deus. Amém? Aleluia. João 8:12, não precisa abrir. Jesus falando, E é interessante porque Jesus falando dele mesmo. Ele disse: eu sou a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Aleluia. A verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina a todos os homens, mas nem todos estão desfrutando, amém? Da salvação que há nele, mas nós fomos contemplados com esta salvação. Aleluia. Eu não sei você, irmão, mas eu estou muito feliz de saber que o meu nome está escrito no livro da vida. Aleluia. Amém. Fomos tirados da escravidão do pecado, fomos tirados da morte eterna, fomos tirados, irmãos, de uma condição miserável. O Senhor iluminou as nossas vidas, Ele mudou a nossa sorte. Nós, de fato, somos e devemos manifestar isso, Nós somos o povo mais feliz da terra. Talvez você ainda não tenha essa revelação plena, mas nós somos o povo mais feliz dessa terra. Porque tudo vai passar, mas a palavra de Deus não vai passar. Agora eu lhe pergunto, o seu coração é um bom depósito da palavra de Deus? Amém. Aleluia. Então, essa palavra te preserva. Amém. Aleluia, ela te salva. Amém.
Aleluia, ela te mantém de pé, ela te mantém em comunhão com Deus. Essa palavra, amém, irmãos? E essa palavra é o próprio Senhor Jesus. Ele é o verbo que se fez carne. Ele é o Deus que se fez homem. Aleluia, amém? Glória a Deus, que maravilha. Agora, irmãos, nesse ponto aqui, é interessante, olha, Jesus ele vai dizer assim, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Terá a luz da vida. E ele não está falando apenas que a luz da vida vai ser projetada sobre nós, ele está dizendo que nós teremos a luz. Amém? Então aqui nós podemos perceber uma virada na história. Assim como lá no jardim, no Éden, quando Adão e Eva, por desobediência, comeram do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, e ali houve uma virada na história, eles pecaram e pelo pecado entrou a morte no mundo. Em Cristo Jesus, não é? Entrou a vida, a verdadeira vida, a luz que ilumina aos homens. E aqui há uma virada na história, porque Jesus disse, eu sou a luz do mundo, mas depois ele diz, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. E aí eu queria que você abrisse sua Bíblia, por favor, em Efésios, no capítulo 3, versículo 10. Efésios 3, 10. A igreja é formada por todos aqueles que foram iluminados por essa vida que há em Cristo Jesus, a verdadeira vida que ilumina os homens, né? A igreja é formada de todos aqueles que contemplaram a salvação que há em Cristo, aceitaram no coração e o confessaram como o Senhor da sua vida. Então o apóstolo Paulo, aqui em Efésios, no capítulo 3, do versículo 10, ele diz, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida. Agora, pois, dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória. Aqui porque Paulo estava preso, vivendo algumas circunstâncias, e ele está falando para os irmãos que eles não deveriam desfalecer por conta das tribulações que Paulo estava vivendo. Mas o que eu quero que você perceba, ou pelo menos a minha intenção é levar você a perceber, né, quando aqui no versículo 10, o apóstolo Paulo, pelo Espírito, ele diz que dentro do plano original de Deus para a igreja deve ser o veículo que vai tornar conhecido a glória dele, o amor dele. Amém? Ele diz, ora, para que a igreja, a multiforme sabedoria de Deus, se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. E aí ele ainda diz no versículo 11 que isso é segundo o eterno propósito estabelecido, né? Que Deus estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? E por ele nós devemos então ter ousadia e acesso com confiança mediante a fé. Amém, irmãos? Nós devemos ter ousadia e devemos ter acesso pela fé aquilo que é o propósito de Deus para a igreja. Eu sou igreja, eu e você, né? Nós somos a igreja. Amém? E nós devemos cumprir com o propósito eterno de Deus, de tornar conhecido pela multiforme sabedoria de Deus. Irmãos, é curioso como Deus faz, né? Porque somos distintos, somos diferentes, mas Deus usa cada um de nós, Ele nos enche a todos, e Ele deseja usar a cada um de nós para alcançar a outros, que estes outros também venham a ser iluminados pela verdadeira luz, a luz que ilumina todo homem, a luz que revela a salvação que há em Cristo Jesus. Amém? Para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus
se torne conhecida. Aleluia. Então, irmãos, nós não podemos ficar intimidados com os nossos sentimentos, com as circunstâncias que nos cercam, com as adversidades que se colocam diante de nós. Muitas vezes somos levados a pensar que nós não temos condições, ou nós não teríamos condições de fazer cumprir a vontade de Deus para a nossa vida, mas isso é uma mentira de Satanás. Amém? Todos nós, dentro das nossas realidades, podemos e devemos ser participantes da manifestação daquilo que é o plano eterno de Deus para a salvação dos homens. Jesus, ele veio, ele deixou a sua glória, se fez menino, se fez homem, e ele sofreu por nós, para que fôssemos salvos. Agora, a nossa vez de entendermos o propósito de Deus e sabermos discernir, ou buscarmos discernir, qual a nossa participação individualmente, cada um de nós, como nós vamos contribuir para que a sabedoria de Deus, a luz, da revelação de Deus, chegue ao maior número de pessoas possível. Amém? João 9,5, Jesus disse: enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Mas quantos sabem que ele já não está mais no mundo? Fisicamente não. Ele está agora à destra de Deus Pai, mas ele está no mundo pela igreja. Ele está no mundo pela sua igreja, por meio da sua igreja, a multiforme sabedoria de Deus. Ou seja, Deus, ele pode se manifestar de muitas formas. Por quê? Porque somos distintos, somos diferentes. Ele enche a cada um de nós, e ele deseja usar a cada um de nós no propósito de levar a luz da salvação aos homens. Amém? Jesus disse: enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. João 9,5. Mas em Mateus 5,14, olha o que é que Jesus disse: vós sois a luz do mundo. Vós sois a luz do mundo. Aleluia. Diga: nós somos a luz do mundo. Aleluia, glória a Deus. Diga: eu sou a luz do mundo. Alguém pode dizer: é muita prepotência. Mas é Deus que está dizendo. Nós não estamos querendo ser o que nós não fomos chamados para ser. Na verdade, o que tem acontecido muitas vezes é o oposto disso. Nós muitas vezes nos negamos a ser aquilo que Deus nos chamou para sermos. Encontramos justificativas para não manifestarmos o que Deus nos chamou para manifestarmos. E nós precisamos mudar isso. Amém? Aleluia. Mateus 5,14. Vós sois a luz no mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Então, irmão, é curioso o que Jesus está dizendo, porque ele está falando o seguinte: não tem como esconder uma cidade que foi edificada em cima de um monte, porque como ela foi edificada em cima de um monte, de longe, de dia pode ser até que, naturalmente falando, de dia pode ser até que não se perceba a presença daquela cidade, mas à noite é impossível dela não ser vista. Amém? Por quê? Porque está tudo escuro e a cidade, está iluminada. O mundo está em trevas, mas a igreja está iluminada. O mundo está em trevas, mas a igreja está iluminada. O mundo está em trevas, mas nós estamos sobre a luz do Senhor. Então, irmão, você pode fugir de todas as formas, mas isso vai te perseguir a vida toda, porque você é a luz do mundo. Amém? Aleluia. Nós falamos do Natal, o verdadeiro Natal. O Natal fala sobre o nascimento de Jesus.
Mas o Natal também fala do nascimento dos filhos de Deus, que é a igreja do Senhor. Porque Jesus nasceu, é verdade, mas depois que ele morreu e ressuscitou, ele atraiu muitos para si. Amém? E nós somos reconhecidos por Deus hoje como seus filhos, tal como Jesus era, nós somos neste mundo. Jesus era a luz ao mundo, mas agora é a nossa vez. Houve uma virada na história. Você estava em trevas, você era um miserável, você era pobre, você era nu, você não tinha nada, você estava condenado ao inferno, mas porque você foi iluminado com a verdadeira luz que ilumina todos os homens, hoje você é a luz para a salvação. Você é a luz para a salvação. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Nós somos a luz para a salvação de muitos. A Bíblia diz que Jesus, vindo ao mundo, iluminou a muitos. E agora que você foi tirado do mundo das trevas e você foi edificado como corpo de Cristo, como igreja do Senhor, você está iluminado pela verdadeira vida, você também deve cumprir este papel. Amém? De iluminar aqueles que estão em trevas. Aleluia. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte. Então você pode até tentar, de muitas formas, esconder-se, mas, irmão, isso te persegue, é propósito de Deus para a tua vida. E tem mais, não queria trazer nenhum tom pesado não para essa mensagem, mas é um fato, é uma verdade. Nós prestaremos contas diante do Senhor, porque estamos sobre a sua luz, nós estamos agora no seu lugar, com o mesmo propósito de iluminar aqueles que estão em trevas, e nós estamos lá, e nós somos a luz nas trevas, mas olha que loucura, né? Tentando se esconder daqueles que carecem de salvação. Eu costumo dizer, quando eu falo sobre Adão e Eva, né? Quando eles pecaram lá no jardim, e a Bíblia diz que depois do pecado deles cometido, que eles se viram nus, e aí Deus viu na viração do dia, e aí Deus percebe que eles estão escondidos, mas Deus estava vendo tudo, irmãos, não havia nada ali oculto aos olhos de Deus, e Deus pergunta: Adão, onde estás? E Adão estava com Eva, tentando se esconder atrás dos arbustos. E eu digo, o pecado leva o homem a fazer coisas ridículas, porque é impossível se esconder de Deus. E às vezes nós, irmãos, como igreja, estamos fazendo coisas ridículas, procurando nos esconder do propósito eterno de Deus para as nossas vidas. Nós temos que vencer isso, amém? E nós temos que nos achar, nos aceitar, nós temos que concordar com Deus. Eu estava nas trevas, mas hoje eu sou luz no mundo. Eu fui chamado para iluminar, eu fui chamado para a salvação dos povos, eu fui chamado para a salvação de homens, de mulheres, eu fui chamado para a salvação, aleluia. Você não só foi salvo, você foi chamado para a salvação, você é salvo e você foi salvo para salvar, aleluia. Você foi salgado para salgar, você foi iluminado para iluminar. Não é à toa que a Bíblia diz que nós somos o sal da terra e a luz do mundo, amém? Aleluia, glória a Deus, o Senhor é bom. Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Versículo 15: nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. E aí vem o versículo 16: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás no céu. Amém? Deixa eu só dizer uma coisa aqui, né?
Irmãos, não é que nós temos que tomar o lugar de Jesus como Salvador. Nós não somos salvadores. Amém? Nós não salvamos as pessoas. Quem salva é Cristo. Amém? Não vai entender mal essa mensagem. Você é a luz do mundo, mas você não é a salvação dos homens. Mas você é luz porque, como você é um salvo, você pode mostrar àqueles que estão perdidos como salvar-se, como se expor à luz, como reconhecer a Cristo, como receber a salvação, a consolação de Deus, aleluia, por meio do seu Filho Jesus. No versículo 16, quando ele diz: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás nos céus. Amém? Nós devemos manifestar uma realidade, né, na nossa vida em relação àqueles que estão nas trevas, de modo que eles, olhando para nós, eles possam reconhecer: alguém para fazer isso não é normal, teve que ter tido uma experiência com Deus. Está comigo, irmãos? Ou seja, você não precisa dizer: ó, eu sou cristão, antes de fazer alguma coisa. Mas quando você fizer alguma coisa boa, e alguém vai lhe questionar o porquê de você ter feito, aí você vai dizer: é porque eu sou cristão. É porque eu fui iluminado com a luz, a verdadeira luz que há em Cristo Jesus para a salvação. Eu fui salvo, eu estava nas trevas do pecado, eu estava condenado, mas eu fui salvo. E eu agora quero tornar conhecida a todos esta salvação. Por isso que eu faço essas boas obras. Está comigo, irmãos? Amém. Aleluia. Glória a Deus. O Senhor é bom. Amém? 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Primeira Pedro 2,9 diz: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aleluia! Vós sois raça eleita, sacerdócio real. Amém? Sacerdócio real. O sacerdote é alguém que serve a Deus. E o sacerdote serve a Deus em favor dos homens. Aquilo que os sacerdotes faziam para Deus, eles faziam em favor dos homens. Era o sacerdote que apresentava os sacrifícios. Não era cada pessoa que ia no lugar do sacrifício para fazer o sacrifício. Não, era entregue ao sacerdote. E o sacerdote fazia o sacrifício em favor dos homens. A Bíblia está dizendo que nós somos sacerdócio real. Nós apresentamos para Deus sacrifícios de louvor. Nós nos sacrificamos em favor daqueles que estão perdidos. Nós nos dedicamos, ou deveríamos nos dedicar, para a salvação daqueles que estão nas trevas. Vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, ou seja, nós não fazemos simplesmente a nossa vontade, nós fazemos a vontade de Deus. E aí ele diz: a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Jesus diz: eu sou a luz do mundo, enquanto eu estou no mundo, eu ilumino. Mas agora que ele foi para o Pai, quem ilumina somos nós. Nós devemos iluminar. Amém? Nós devemos viver a nossa vida de uma forma que as pessoas sejam atraídas para Deus, com boas obras. Amém? Eu não estou falando só de ação social, não é disso que eu estou falando.
com boas obras. A ação social pode estar até incluída nisso, mas não é simplesmente ações sociais. Tem igrejas que se mobilizam e aí as pessoas fazem suas contribuições, suas ofertas, mantimentos, roupas, aí vão para as praças, aí dão para aqueles que estão lá em miséria, em condição de rua lá, mas não estão proclamando a Cristo, não estão iluminando. É algo bom que se faça, eu não estou dizendo que não deve fazer, mas não resolve o problema das pessoas. Só levar a comida, só levar a sopinha quente, não resolve. Amém, irmãos? Essa obra ela é vazia em si, porque ela não vai mudar a sorte daquelas pessoas. Nós até podemos fazer isso, mas isso deve ser apenas alguma coisa que usamos para atrair as pessoas para ouvir o Evangelho, ou para ver em nós alguma coisa muito além do que simplesmente entregar uma tigela de sopa quente. Amém? Aleluia. Ele diz que nós somos povo de propriedade exclusiva de Deus, com o propósito, com a finalidade de proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, a luz que ilumina a todos os homens, luz pela qual já fomos iluminados. Amém? Aleluia, glória a Deus. Então nós devemos iluminar. Amém, irmãos? Amém. Aleluia, glória a Deus. Algumas pessoas estão esperando que a igreja faça isso, a igreja, a instituição, igreja. E tudo bem, a igreja ela pode se organizar para fazer coisas assim, mas a igreja, para se organizar e fazer coisas assim, precisa ter na igreja, pessoas que fazem assim, senão ela nunca vai se organizar para fazer. Está comigo? Nós precisamos, nos despertar para o propósito de Deus para as nossas vidas. Amém, irmãos? Aí no período do Natal, até nós, lidamos com pessoas que não conhecem a Cristo como nós conhecemos. Aí nós vamos falar, Jesus é o verdadeiro Natal. Que Cristo nasça na sua vida, e que por meio dele você venha renascer também. E aí a gente faz essas mensagens, ok, não tem nenhum problema, mas aí passa o ano todinho e a gente se assemelha com aqueles que estão no mundo, que se esquecem de Deus. No nosso caso, nos esquecemos do nosso propósito. Está comigo, irmãos? Existe uma iluminação que ela é usada nessa data, nesse período do ano. E aí há uma ornamentação nas árvores, nas fachadas dos prédios, nas casas. Existe uma iluminação que foi idealizada para esse tempo, mas ela é só usada nesse tempo. E o resto do ano? Às vezes nós estamos agindo dessa mesma forma. Nós queremos iluminar com ações, muitas vezes sem obter grandes resultados. Amém? É para a nossa reflexão. Não se pode esconder uma cidade edificada. Irmão, a luz que nós temos experimentado em Cristo não é para iluminar apenas uma vez no ano, não. Nós vamos nos valer agora desse período do Natal, porque nós podemos dizer para as pessoas, Feliz Natal, que Cristo renasça na sua vida, que você desfrute da salvação de Deus. Aí está todo mundo propenso a falar essas coisas, até quem está no mundo fala, irmão, mas não alcança o propósito. Está comigo? Todo mundo está aberto para isso agora, mas não no sentido profundo de acolher a revelação da palavra. Isso pode acontecer com um ou com outro, mas nós deveríamos iluminar
com a maravilhosa luz com a qual fomos iluminados. Amém? Aqueles que estão em trevas em todo o tempo. Em todo o tempo. No versículo 10, de 1 Pedro 2, ele diz: vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Amém? Vós sim, que estavam em trevas, mas que foram iluminados. Vós sim, que foram chamados para a salvação dos povos. Aleluia. Às vezes nós esquecemos, irmãos, que nós fomos salvos para salvar. Não que nós salvaremos mas nós revelaremos a salvação que há em Cristo. Nós tornaremos conhecida a salvação que está em Cristo. Amém, irmãos? Nós iluminaremos nas trevas. Aleluia. Nós serviremos de referencial. Amém? Aleluia. O Senhor é bom. Oh, glória. Vamos nos ajoelhar e pedir perdão a Deus. Aleluia. Amém, irmãos? Luz aos povos, salvação aos que estão em trevas. Amém? Eu vou encerrar a palavra aqui. Mas eu gostaria que nós orássemos um pouco. Amém? Aleluia. Feche seus olhos. Faça sua oração íntima, profunda. Oh, aleluia. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ora babashere ribiambra mahasoro robrolobrirish. Brandele viambra mamahasori ribiambra basse de ribiandre sedere que beberechere maralamasso de ribiamba. Rosso frumbi que deviamba basso de ribiambra mahasara machere ribidirish. Ora midriambra so de riserice. Brahma maraliviambro cochori que briamba. Que brahma maçon de quedris. Rendevi ombro cosso fronson prendere barara massiriris. Rembi que vrela basso de riris. Sebra bahasara machere ribidirish. Obrigado, Senhor. Aleluia. O Senhor é bom. Aleluia. O Senhor é bom. Aleluia. O Senhor é bom. O Senhor é maravilhoso. Aleluia. Pai, a Tua palavra nos revela a Tua bondade, a Tua misericórdia, a Tua graça. A Tua palavra, Pai amado, nos revela o Seu amor. A Tua palavra, Pai, nos revela o Teu propósito para conosco. Da mesma forma como o Teu Filho Jesus, nascido de uma mulher, como um bebê, como qualquer outro bebê, com um corpo físico, ele precisou se desenvolver, crescer, mas houve um tempo, Pai, em que ele entendeu o Teu propósito para a sua vida. Da mesma forma, Pai, nós entendemos que o Senhor espera que cada um de nós, do momento em que nascemos de novo, nos desenvolvamos até o ponto de compreendermos o Seu propósito para as nossas vidas. Pai, Jesus, quando descobriu o Seu propósito, toda a sua vida
tudo que ele fez, aleluia, tinha um único fundamento: fazer a tua vontade e se cumprir. Pai, que seja assim com cada um de nós. Nós oramos, Senhor, a Ti nessa manhã e nós te pedimos que o Teu Espírito se mova sobre nós, Pai. Que o Teu Espírito nos ajude, Senhor, a compreendermos o Teu plano, o Teu propósito. E assim, Senhor, nos mesmos passos de Jesus, sigamos e prossigamos em conhecer a Ti, em conhecer o Teu poder e mais ainda, em fazê-lo conhecido em o nome de Jesus. Pai, nós queremos ser iluminados no sentido de compreendermos o Teu plano e o Teu propósito para as nossas vidas, Senhor, na condição em que nos encontramos, na fase que nós nos encontramos na vida, fazendo o que fazemos no nosso dia a dia, com as nossas atividades, com o nosso trabalho, com os nossos familiares. Senhor, em o nome de Jesus, nós queremos, Pai, cumprir o Teu propósito. Vem, Senhor, sobre cada um de nós. Eu não oro apenas por nós que aqui estamos, mas também por aqueles, Pai, que a semelhança de nós, Senhor, tem confessado o senhorio de Jesus sobre suas vidas, tem reconhecido em Cristo a salvação. Sim, Pai amado, que foram iluminados com a verdadeira luz que vindo ao mundo nos iluminou, Pai amado. Somos privilegiados porque já fomos achados por Ti, já fomos atraídos, aleluia, fomos iluminados, Pai amado. Nós Te agradecemos pelo privilégio, Senhor, de ter conhecido a Cristo, a verdadeira luz que vindo ao mundo iluminou os homens, de ter conhecido a Cristo, a consolação, a salvação do Senhor para todos os povos, a alegria para todos os homens, aleluia, sobre esta terra, Pai. Senhor, em o nome de Jesus nós oramos nessa manhã e nós Te pedimos, Pai, que nos seja dado pela revelação da Tua palavra, pela comunhão com Teu Espírito, pela revelação, Pai amado, do Teu Espírito, a unção que habita em nós e que nos ensina sobre todas as coisas, a compreendermos com clareza, Senhor, o nosso lugar no corpo, aleluia, no corpo de Cristo, o nosso lugar na igreja, o papel que devemos desempenhar. Senhor, em nome de Jesus, que nós deixemos de lado todas as desculpas, que nós, Pai amado, entendamos definitivamente, Senhor, que precisamos negar a nós mesmos, negar a velha natureza, Senhor, negar, Pai amado, os pensamentos limitadores que muitas vezes passam, permeiam em nossas mentes, Senhor, e abraçarmos a revelação da Tua palavra e nos levantarmos, Pai amado, com ousadia, com um propósito firme nos nossos corações de fazermos cumprir a Sua vontade, aleluia, e como uma cidade edificada sobre o monte, cumprirmos o nosso papel, Pai, aleluia, de iluminar a todos, de iluminar a todos aqueles que estão em trevas, aleluia, Pai, essa é a nossa oração. Se fala do Natal como o nascimento do Salvador, e que Ele pode vir a nascer no coração dos homens. Pai, nós já passamos por isso. Nós já passamos por isso, Senhor. Nós nascemos de novo. Aleluia, nós fomos tirados das trevas. Nós fomos, Pai amado, introduzidos no Teu reino,
aceitos pelo Senhor, Pai. Nós somos reconhecidos por Ti como filhos e filhas. Pai, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, vem sobre a Tua igreja, vem sobre o Teu povo, ilumine-nos, Pai amado, e eu falo sobre nos dê a revelação, Pai, de quem somos, no Teu plano eterno, no Teu propósito, Pai amado, do que podemos, aleluia, aleluia, e do que o Senhor espera que manifestemos em uma vida de obediência, em uma vida de submissão, em uma vida, Pai amado, de observância da Tua palavra, Pai, em nome de Jesus. Keith Green, Pai, certa vez falou que enquanto o mundo padece nas trevas, a igreja do Senhor parece estar dormindo na luz. Pai, nós não queremos isso para as nossas vidas. Nós não queremos, Pai amado, chegar no grande dia de comparecermos no tribunal de Cristo, Pai, sem apresentar a Ti as boas obras que o Senhor espera que realizemos nesta terra. Nós não queremos dormir na luz, nós queremos, Pai amado, iluminar, nós queremos, Pai, ser ativos, nós queremos ser produtivos, aleluia, nós queremos frutificar, aleluia, em o nome do Senhor Jesus. Eu oro, Pai amado, por cada um de nós, eu oro, Pai amado, por essa igreja, eu oro, Pai amado, em o nome de Jesus, para que cresçamos no conhecimento do Senhor, aleluia, e sejamos a cada dia mais e mais, Senhor, ativos no propósito, na revelação, na vida, na prática da Tua palavra, em nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluia. Pai, nós Te agradecemos porque o Senhor Jesus, Pai, há um pouco mais de 2000 anos, Ele veio ao mundo e Ele viveu, Pai, o que Ele viveu, o que nos é revelado nas Tuas Escrituras, para que hoje pudéssemos estar aqui diante de Ti, com os nossos corações rendidos em ações de graça, reconhecendo o Teu favor, a Tua misericórdia, reconhecendo o Teu amor, Pai, o Teu propósito, o Teu plano, a Tua salvação. Pai, nós Te agradecemos, em nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluia, amém, aleluia, glória a Deus, oh, aleluia, nós precisamos acordar, amém? Aleluia, precisamos acordar, não podemos estar dormindo na luz. Como o apóstolo Paulo falou aos Efésios, ele disse: desperta, ó tu que dormes, e Cristo te iluminará. Aleluia, amém? Iluminados nós já fomos, né? Mas nós podemos estar adormecidos, mas não é a vontade de Deus, amém? Aleluia. Oh, glória. Bom, eu quero te dar a oportunidade de ministrar ao Senhor por meio de dízimos, por meio de ofertas. Aleluia. Se ao entrar você não teve acesso aos envelopes, dê um sinal com a sua mão. Nosso diaconato vai levar até você. Aleluia. Tem um envelope para dízimo, para oferta, também tem a maquineta. A Simone está ocupando duas funções hoje, né, Simone? Aleluia. Tinha que ser uma mulher, né? Aleluia. Glória a Deus. Amém? Aleluia. Irmãos, dízimos e ofertas são importantes. É algo que Deus espera receber de cada um de nós.
né? Reflete nossa fidelidade, reflete o nosso amor, a nossa submissão a Ele, ao seu plano, ao seu propósito, né? Tem muitos aspectos aí relacionados à questão do dízimo e da oferta, né? Como eu falei, é muito importante, não deve ser negligenciado, mas mais do que receber a 10ª parte de tudo que recebemos, mais do que entregar ao Senhor a 10ª parte de tudo que nós recebemos, ou fazer ofertas além desse valor ao Senhor, Deus de fato está desejoso de receber diariamente como uma oferta a Ele o nosso coração, amém? As nossas vidas, né? Para uma obediência plena para com Ele, amém? Então, não é por isso que nós vamos negligenciar a entrega dos nossos dízimos e ofertas, porque se nós nos entregamos a Ele, se nós nos apresentarmos a Ele como sacrifícios vivos, santos e agradáveis ao Senhor, para uma vida de obediência a Ele, isso levará também à entrega dos dízimos e das ofertas. Mas o fato é que é possível alguém estar entregando o dízimo e a oferta, sem estar ofertando a si mesmo ao Senhor, né? E não é o propósito de Deus, não é a vontade de Deus, amém? Aleluia. Então, quando você for entregar o seu dízimo e a sua oferta, faça com que seja mais do que a entrega do valor em si. Ore, declare, faça confissão, exponha a sua fé a Deus, né? Consagre-se ao Senhor, diga para Ele que isso é resultado de uma vida de obediência. Não é só o dízimo, não é só o dinheiro, amém, irmãos? É mais do que isso, amém? Aleluia. Pai, no nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos pelo teu favor, nós te agradecemos pela tua graça, aleluia. Nós te agradecemos, Pai, aleluia, pelo teu amor para conosco. Senhor, nós entregamos a Ti nessa manhã, na oportunidade que temos agora, Senhor, os nossos dízimos, as nossas ofertas, mas, Senhor, é mais do que isso, nós entregamos a Ti a nossa vida, nós apresentamos a Ti todo o nosso ser, espírito, alma e corpo, entregamos ao Senhor, pertencem a Ti, Pai. Nós nos oferecemos ao Senhor como sacrifício vivo, santo e agradável a Ti, Pai. Aleluia. Nós não entregamos apenas a 10ª parte, nós entregamos tudo. A 10ª parte e as ofertas são apenas uma manifestação, Pai, da nossa liberalidade e da nossa consciência de que somos propriedade Tua. Em nome de Jesus, sejam abençoados na prática da palavra. Aleluia. Diante do trono, Senhor, quero levar minha oferta de amor. Diante do trono, Senhor, quero levar meu sacrifício de louvor. As minhas mãos levantar, Tua beleza então contemplar. Com meus lábios declarar toda a minha adoração. Se não for para Te adorar, para que eu nasci? Se não for para Te servir, por que estou aqui? Se eu quero Te adorar, Te adorar. Se não for para Te adorar, para que eu nasci? Se não for para Te servir, por que estou aqui? Se eu quero Te adorar, Te adorar, Senhor, estou aqui.
Aleluia, glória a Deus. Se não for para te adorar, seria para o quê, não é? Nós vivemos para o louvor da sua glória, amém? Aleluia, glória a Deus. Então, irmãos, quero agradecer sua presença, desejar você um Feliz Natal, né? Hoje à noite, às 18 horas, estaremos aqui na igreja, é o horário normal hoje, né? No domingo de Natal, os cultos, horário normal. Mas na semana que vem, né, nós não teremos escola bíblica. No próximo domingo, nós não vamos ter a escola bíblica. E o culto, ele vai ser iniciado às 10 da noite, às 22 horas. E nós vamos, né, romper aqui, vamos fazer a passagem do ano, né? E com a celebração da ceia do Senhor. Nós não teremos o jantar que há anos nós realizamos, né, aos finais de ano. Quer dizer, teve 1 ou 2 anos aí que a gente também não fez, mas geralmente fazemos um jantar. Esse ano nós não teremos o jantar, mas nós teremos a ceia do Senhor, porque nós adotamos o último domingo do mês como o domingo que nós realizamos a ceia. E aí foi perfeito esse ano, né? Porque o último domingo do mês de dezembro é também o último domingo do ano, amém? E nós vamos celebrar a ceia do Senhor. Então nós vamos ter aqui o culto a partir das 10 horas, com louvor, adoração, a ministração da palavra, mas no momento da virada, nós vamos estar realizando ali a ceia, e com a ceia, aquele momento de celebração, amém? De nós estarmos em louvor e adoração diante do Senhor, agradecendo a Deus pelo ano que passou e pelo ano que se inicia logo naquele momento, né? Exatamente naquele momento. Hoje eu mandei nos grupos da igreja um banner, né, com um agradecimento. Eu não sei se você já viu, mas que você tenha visto ou não, eu vou aproveitar a ocasião e vou ler aqui para você, ó. Diz assim: estamos chegando ao fim do ano, ao término de um ciclo de muitas conquistas e êxito em muitas áreas. Agradecemos a Deus por sua participação, com seu envolvimento, pelas orações, trabalhos voluntários e por suas contribuições generosas. Feliz Natal, e que Jesus seja o centro de toda a sua comemoração neste dia. Amém, irmãos? Então, somos gratos a Deus pela sua vida, né? Somos gratos a Deus por tudo que você tem dedicado ao Senhor aqui nesse lugar ou no nosso meio, né? Porque nós estamos nesse lugar só tem 1 ano e alguns meses. Então, a nossa comunhão vai além do lugar que nós estamos, né? Nós já passamos por muitos endereços desde o início dessa igreja, mas o Senhor tem nos colocado juntos e temos juntos, né, possibilitado que a visão de Deus para essa igreja se cumpra. E realmente, irmãos, esse ano foi um ano de muitas conquistas, amém? Nós avançamos, crescemos, o Senhor nos trouxe para esse prédio, né? Nós temos feito avanço, terminamos o ano, né, com um saldo muito positivo, né, com grandes conquistas, né? A compra desse painel, né, a preparação dessa sala aqui ao lado. Claro que ainda tem algumas coisas a serem feitas, né? Nós precisamos comprar um equipamento de som para colocar naquela sala, para termos reuniões menores ali. Enfim, nós agora estamos com 2 salas já aqui prontas entre aspas, falta a climatização delas, falta a parte, como é que eu posso dizer, o acabamento final das salas, mas as salas estão prontas, falta só esse acabamento final com os ar-condicionados. Essas salas servirão para o departamento de boas-vindas, para levar as pessoas para batismo no Espírito Santo, para novo nascimento. Também a sala maior vai servir para o centro de cura, para discipulado, enfim, para uma série de atividades da igreja, né? Então, agora na virada do ano, nós temos esse objetivo de concluir essas 2 salas, fazer uma reforma aqui na parte do púlpito, né, para a igreja ficar um pouco mais organizada, né? E também uma reforma nos banheiros lá de fora e a conclusão do departamento infantil. O departamento infantil, ele já existe, ele está em funcionamento, mas ele não está com acabamento final como nós desejamos, amém? Então, já agora com a virada do ano, nós queremos implementar essas ações, e eu tenho
nutrido no meu coração que até junho do meio do ano, né, no meio do ano, quem sabe nós já estejamos com tudo isso concluído, e assim, irmãos, nós vamos fazer uso pleno de todas as dependências desse prédio, amém? Então isso é maravilhoso, amém? É maravilhoso mesmo. A reforma dos banheiros lá fora nos possibilita nos desfazermos daquele banheiro, que é o banheiro masculino ali, e criar a sala da mídia. E aí aquela ilha que nós temos hoje ali, ela deixaria de estar ali, e ela passaria lá para dentro, e nós ganharíamos mais espaço aqui dentro da nave, amém? Então a gente avança um pouco aqui com o púlpito, mas avança também lá atrás com a reforma dos banheiros, amém? Então são projetos que vão trazer qualidade para a nossa igreja, amém? Então, muito obrigado por sua contribuição em todos esses aspectos, né? Presença, suas orações, enfim, seu trabalho voluntário, que sem ele nada do que fazemos seria possível, e suas contribuições generosas, amém? Deus abençoe e faça você prosperar cada vez mais, em nome de Jesus. Sejam abençoados e até às 18 horas, em nome de Jesus. Obrigado.